Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vai você? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre Horeb, desolação e lugar de experiências sobrenaturais. Vamos caminhar um pouco dentro desse tema? O texto de Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao 3 diz: E apacentava Moshe o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Elohim, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Eterno em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moshe disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Uma coisa interessante sobre esse lugar é que foi em Horeb que Moshe teve uma grande experiência com Hashem, e o seu chamado se dá a partir deste momento, desta visão que ele esteve em Horeb. E em Horeb é o lugar que, pela etimologia da palavra, como veremos a seguir, não seria um local, digamos assim, propício naturalmente para se ter esse tipo de experiências. Mas vamos ver o que significa isso no reino espiritual? Vamos entender que tipo de coisas acontecem nesse lugar? O verbo hareb significa secar, estar em ruínas, devastar. Esse verbo ele soa muito negativo e na maioria das vezes, mas tudo depende do ângulo no qual o vemos. Então, esse verbo ele é negativo, tá? Na maioria das vezes. Agora, olha que interessante, por que ele é negativo, o verbo hareb? Porque ele fala de estar seco, estar em ruínas, devastado. E essa é uma coisa muito interessante, porque essa é uma fase da vida que nós vivemos. Existe uma fase da nossa vida que ela é hareb, que ela é seca, que a nossa vida está em ruínas, que nós estamos devastados. Agora, isso é bom ou ruim? Isso depende da forma como nós olhamos. Por quê? O lugar seco, via de regra, ele é resultado de desobediência. Então vamos ver aqui em Jeremias 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias profetizando acerca de Israel, o que a terra se transformaria por causa da desobediência de Israel e pela chegada do rei de Babilônia, que levaria a nação cativa. Então, esse momento mostra para a gente o seguinte, que a desobediência, ela pode trazer secura, pode deixar a nossa vida arruinada e devastada. Por quê? Porque a bênção dá lugar à maldição. Você vai falar assim, Rabino, misericórdia, como assim? Todas as vezes que nós deixamos de obedecer, outra situação entra no lugar da obediência. E a obediência gera bênção, e a desobediência gera maldição. Então isso é muito simples da gente perceber. E vai ter um momento em que o Eterno vai nos levar para Hareb, para esse lugar seco, para que nós possamos tomar consciência de que nós erramos, de que nós pecamos, mas agora nós precisamos nos consertar. Já quando se olha do outro lado, tá? Da experiência que Noah teve com a sua família, água era sinal de maldição e terra seca era sinal de bênção. Por quê? Aconteceu no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noah tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Para eles agora é o contrário, a secura aqui é sinal de bênção. Então você percebe que depende do ângulo que nós olhamos as coisas, elas vão ser boas ou ruins. Então Hareb, o lugar seco, estar em ruínas, devastado, é bom? Por um lado é bom porque é a chance de nós nos recuperarmos. Por outro é ruim porque nós vamos ser triturados pelo Eterno.
para que nós possamos nos consertar e a nossa vida possa tomar um lugar diferenciado e um caminho oposto do que aquele que nós estamos. Porque quem chega em Hareb, no lugar seco, nas ruínas da devastação, é porque desobedeceu. A não ser que essa pessoa será provada pelo Eterno, mas isso é uma outra história. Ok? Vamos então caminhar mais um pouquinho para a gente entender mais algumas coisas. Onde o verbo divide essa raiz em duas, observamos que o verbo Hareb originalmente significava ser seco. Secundariamente, ele e os seus derivados denotavam, por um lado, o calor que causava a seca, e por outro, a desolação de áreas devastadas, a desolação provocada pelas guerras. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa muito interessante, porque ser seco aqui está ligado àquela questão da desobediência que eu falei. Mas o calor que causa essa terra seca, o calor que nos leva a isso, pode ser o calor e a devastação provocado pelas guerras. Isso já é uma outra coisa. Pode chegar um momento em que nós estejamos num auge tão grande da guerra, num ponto tão intenso de guerra, que nós estejamos secos. Quantas vezes nós não nos sentimos dessa forma? E não é por desobediência, é pela luta. Nesse caso aqui, a raiz secundária mostra que nós podemos estar num campo de batalha tão intenso, mas tão intenso, que a nossa luta nos deixou secos. A nossa luta já, de tanto ver devastação, de tanto ver problema, de tanto passar por experiências negativas, nós vamos nos tornando secos. E nós chegamos a um ponto de confessarmos ao Eterno que nós não temos nada para dar para as pessoas. Quantos momentos de lutas nós passamos em que nós dissemos assim: Pai, como é que eu vou pregar hoje se eu não tenho nada para dizer para esse povo? E nesse momento ouvimos a voz do Espírito Santo nos dizendo: vai, porque eu vou te encher. E naquele momento, no momento de necessidade das pessoas, nós que estávamos praticamente secos por causa da guerra, fomos enchidos, molhados, encharcados pelo Espírito para poder entregar o recado para as pessoas e aquilo que elas necessitavam. Então, esse lugar em Horeb é um lugar de experiências muito intensas que nós temos com o Senhor, tá? O fato de nós estarmos secos pode não implicar em desobediência, pode implicar num nível muito alto de lutas e de guerras que nos levou a chegarmos a este ponto. Mas agora, vamos ver um pouquinho das derivações, como Hareb, que significa seco ou desolado, e nós já falamos sobre isso aqui, e o substantivo masculino Horeb, secura ou desolação. Então isso aqui também é algo bastante interessante, porque nós notamos duas coisas aqui. A palavra seco e a palavra desolado, elas se repetem tanto no adjetivo como no substantivo desta palavra. Então isso significa, irmãos, que a nossa vida, ela pode e certamente vai passar por isso. Por quê? Porque se ela não passar por esse momento, nós não vamos ter como ensinar outras pessoas. Quem vai falar da experiência de estar seco, de ter ficado desolado, abandonado, sozinho, roubado, vilipendiado, se você não tiver passado por isso? É muito bonito um pregador ir lá para o altar e falar de tudo isso na teoria, e sem nunca ter passado por isso. Outra coisa é alguém que tem a vivência, alguém que tem a experiência, para abrir a sua boca e ministrar para a pessoa e dizer: eu passei por isso. E assim como em Horeb o Eterno me deu uma virada na vida e fez com que a secura e a desolação passasse, Ele vai fazer na sua. Mas para isso a gente tem que ter vivido essa situação. E nem sempre é uma situação confortável de se viver. Na maioria das vezes não é bom, mas é necessário, inclusive para moldar, formar, lapidar o nosso caráter. E caráter, amados, quem pode lapidar é o Eterno. As pessoas podem falar, podem dizer, podem te aconselhar a mudar, mas é na hora do aperto que o nosso caráter vai sendo burilado, ele vai sendo trabalhado pelo Eterno.
É como se nós estivéssemos numa fornalha quente e ele dissesse assim: eu estou derretendo e tirando tudo aquilo que não presta no teu caráter. Eu vou deixar a parte boa e vou melhorar aquilo que já é bom. Por isso, nós precisamos de ter esse tipo de experiências com o Todo-Poderoso. O substantivo orba, significando desperdício ou ruínas. Depois Haraba, terra seca, e Herabon, que significa seca também. Aqui tem uma coisa bem interessante, amados. Por quê? Porque esse substantivo fala de desperdício ou ruínas. E é interessante como a gente perde tempo quando a gente está mal. Nós paramos de louvar ao Eterno, nós paramos de ter uma postura de príncipes para começar a sessão reclamação. Ah, Eterno, porque eu estou assim? Ah, Eterno, porque as coisas não estão certas? Ah, Eterno, porque fulano falou de mim? Ah, isso, ah, aquilo outro. Então nós começamos a desperdiçar o nosso tempo e as nossas forças, inclusive procurando solução onde não tem solução. Porque a solução ela vem do Eterno. Ele é que precisa mover as circunstâncias para transformar a terra seca numa terra fértil novamente. Mas enquanto eu estiver naquele deserto murmurando e reclamando, eu estou a caminho da morte. Por quê, irmãos? Porque se você tomar a experiência do Êxodo, todos aqueles israelitas que reclamaram, que murmuraram no deserto, morreram. E a Torá diz que aquela geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, com pequenas exceções. Mas a grande maioria, 99% daquelas pessoas morreram no deserto. Por quê? Por causa da murmuração. E isso é terrível. Nós experimentarmos esse tipo de coisa, sabermos que a murmuração nos mata e mesmo assim a gente reclamar, mesmo assim a gente olhar para uma situação e não ver o lado bom dela, sabe? Toda luta, todo problema, todo embaraço, ele tem um motivo para o Eterno poder glorificar o nome dele. Agora, se eu vou pegar essa situação e vou reclamar, eu vou fazer com que as coisas parem, elas não caminhem mais, e o Eterno então vai precisar trabalhar um pouco mais comigo, parado, para que o meu caráter possa ser transformado, e ao invés de reclamar, eu passe a louvar. Isso é uma coisa muito interessante, porque a minha vida pode se transformar num monte de ruínas, caso eu deseje entrar no esquema do inimigo, porque o adversário quer que a gente abra a boca e reclame, e murmure. Mas está muito ruim, porque a situação é assim, porque é assado. Aí você começa a ouvir as notícias. Ah, porque não vai ter emprego, não vai ter isso, porque vai ter lockdown, vai ter aquilo, e você começa a ficar desesperado. Mas quem dá a última palavra? É o governo? São os prefeitos? Não. Quem dá a última palavra é sempre Yeshua. E ele tem a história sob controle. Então, ainda que as coisas estejam ruins no mundo, para nós, o Senhor sempre tem uma salvação, um livramento, uma porta que ele vai abrir para glorificar o nome dele. Onde o verbo anterior, então, pode denotar as ruínas após um cerco ou uma terra devastada após uma guerra, o verbo hareb fala da luta real. Significa lutar ou matar. E esse verbo ocorre apenas 3 vezes na Bíblia, mas o seu único derivado é muito mais prevalente, o substantivo hereb, que significa espada. Eu quero então, caminhando para o fim dessa palavra, mostrar uma coisa para você muito interessante. Hareb fala de uma luta real. Uma luta que, segundo Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, ela não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é espiritual, porque os demônios, eles buscam fazer com que a nossa vida fique desolada. Ou seja, ele diz assim: para de lutar, pare, fique quieto, deixa eu te matar devagarinho, deixa eu te estrangular devagarinho, deixa eu acabar com a sua vida devagarinho. Que quando eu e você tomamos uma posição diferenciada, nós dizemos: não, eu não vou fazer isso, e eu vou tomar a espada.
que é a palavra do Eterno. Olha só o que esse texto diz sobre a espada. Ele diz o seguinte, que a espada é a arma mais mencionada na Bíblia, ocorre 407 vezes, ocorre frequentemente em combinação com a palavra P, que significa boca. Meu pai, então a palavra que sai da nossa boca é como espada. E o inimigo quer usar então a espada para matar a nós mesmos. Ou seja, a minha própria palavra vai me matar. Ou então eu vou ser esperto o suficiente para tomar a palavra do Eterno e dizer assim, isso vai acabar com o meu adversário e não comigo. Então, Horebe é lugar da gente ter essas experiências. Mas é o lugar da gente abrir a boca para falar a coisa da forma correta. Quando tudo estiver seco, quando tudo estiver desolado, não desista. Continue lutando, porque a sua vitória vai vir em nome de Yeshua. Apenas tome a espada, que é a palavra do Eterno, e lute. O que mais acontece nesse lugar? Êxodo 17:6, e eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moshe assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Horebe é lugar de milagre, é lugar de ferir a rocha e a água sair para acabar com a secura. E uma outra coisa em Êxodo 33:6, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé de Horebe. Horebe é lugar da gente largar a bagagem extra e sair só com aquilo que é necessário para a gente poder caminhar na presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos levar coisas desnecessárias, de relacionamentos passados, de experiências passadas, nós queremos carregar isso para o nosso futuro, e o Senhor tem querido nos despojar do passado para que a gente possa alcançar o futuro. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste nos dias em que o Eterno vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Engraçado, Horebe é lugar da gente poder ver a face do Eterno, mas não com a semelhança de uma face, mas com o fogo. É tempo do fogo aparecer sobre nós, para nos levar a uma dimensão espiritual ainda maior. Olha só o que isso vai ocasionar depois. O Eterno vosso Elohim fez convosco concerto em Horebe. Esse fogo é para purificar as nossas vidas e para fazer com que nós tenhamos um pacto, um concerto, uma aliança com o Eterno. E dessa aliança possam resultar os resultados da bênção para a nossa vida por obedecermos ao Todo-Poderoso. E aí, em Deuteronômio 9:8 diz assim: pois em Horebe tanto provocaste a ira do Eterno, que se acendeu contra vós para vos destruir. Horebe também é lugar de destruição, irmãos, porque se a gente tiver a postura errada, ao invés da bênção, nós vamos receber a maldição como bende da parte do Todo-Poderoso. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fazer na hora da secura, na hora da provação, na hora da devastação. Ou nós permitimos que o Eterno se aproxime de nós para nos purificar, para refinar a nossa vida e para nos levar a um patamar espiritual ainda maior, ou então nós podemos ser destruídos pelas nossas próprias palavras. Aproveite a sua estada em Horebe, pois um dia ela vai acabar. Entenda que Horebe é o lugar onde nós podemos estar livres na presença do Eterno para ter experiências sobrenaturais. Agora, depende de mim e de você para que nós possamos finalmente ter as experiências que o Senhor tem separado para nós. Espero que você seja grandemente abençoado nessa semana. Baruch Hashem, que a glória de Yeshua esteja sobre a vida de vocês e que o Espírito Santo toque poderosamente em cada vida em nome de Yeshua. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, favorite o nosso vídeo, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, comente lá, faça os seus comentários e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, vos abençoe em nome de